Olá, bem-vindos ao BDP Podcast, um espaço de reflexão sobre temas económicos e monetários do Banco de Portugal. O meu nome é Nuno Aguiar e hoje vamos falar sobre as contas públicas portuguesas. No Boletim Económico de junho, publicado na semana passada, o Banco de Portugal atualizou as suas perspectivas para a economia nacional e apresentou novas projeções orçamentais para os próximos anos. Cláudia Brás, responsável pela área de Finanças Públicas do Departamento de Estudos Económicos, é a nossa convidada de hoje no podcast. Vai explicar-nos as projeções do Banco de Portugal, a evolução de rubricas orçamentais-chave e os riscos de incumprimento das regras europeias. Muito bem-vinda novamente, Cláudia. Olá, Nuno. Boa tarde. Vamos começar pelo início, então. Quais são as projeções do Banco de Portugal para as contas públicas nos próximos 3 anos? Pronto. Vamos focar-nos no saldo orçamental. No saldo orçamental. Antes só mesmo de chegarmos ao saldo orçamental, dizer que, como é habitual, neste boletim publicamos projeções orçamentais, uma atualização, e que estas projeções seguem as regras do Eurosistema. Portanto, elas incorporam as medidas apenas que são especificadas com detalhe suficiente ou já aprovadas e são totalmente compatíveis com a projeção macroeconómica também publicada. Então, e em relação ao saldo orçamental? Quanto ao saldo orçamental, após um excedente de 0,7% do PIB em 2025, nós projetamos agora um déficit de 0,2% do PIB em 2026, que depois deverá piorar para déficit de 0,5% do PIB, quer em 2027, quer em 2028. E estas projeções estão muito alinhadas com aquilo que as outras instituições nacionais e internacionais prevêem neste momento. Uhum. E estas projeções têm uma evolução em relação às projeções feitas em dezembro, que foi a última vez que o Banco de Portugal publicou as suas projeções orçamentais. Podes dizer-nos a diferença e o que é que justifica essa evolução? Sim, efetivamente, a perspectiva que temos agora para o saldo orçamental é mais favorável do que tínhamos na altura e o essencial que explica essa diferença é um efeito de base, ou seja, a execução de 2025 acabou por ser melhor do que aquilo que nós antecipávamos. É claro que também introduzimos outras alterações na projeção, portanto, em particular novas medidas. Portanto, esta projeção incorpora agora os impactos do pacote de habitação, os impactos também dos apoios na sequência das tempestades do início do ano e também as medidas de apoio na sequência do aumento dos preços da energia. Uhum. Se nós olharmos para o final do horizonte, essencialmente estamos agora 0,5% do PIB melhor do que estávamos em dezembro. Uhum. Portanto, essas últimas medidas que acabaste de referir atenuam um bocadinho o efeito base de 2025, não é? Sim, a maior parte delas são, de facto, uma natureza transitória, portanto, a parte das tempestades e a parte dos apoios de energia, o pacote de habitação, em princípio, tem uma natureza permanente. Claro. E já agora, referiste a importância de 2025, talvez fosse importante explicarmos um bocadinho o que é que levou que 2025 ficasse um pouco mais longe da projeção do Banco de Portugal, da última projeção. Este é um tema que tem sido muito debatido recentemente e talvez começar por dizer que erros de projeção são habituais. Pronto, e que neste caso específico todas as instituições nacionais e internacionais foram um pouco surpreendidas com a execução de 2025. Estavam todas mais ou menos alinhadas, não é? Exatamente. Quando se fala de erros de projeção, é muito importante referirmos a que momento do tempo é que nós estamos, com que projeção efetivamente é que estamos a comparar. Porque o que acontece é que a projeção não é estática, portanto, ao longo do tempo nós vamos incorporando nova informação, o cenário macroeconómico vai também sendo revisto, há novas medidas que são introduzidas e, portanto, os fatores que explicam o erro de projeção diferem muito de momento para momento. Uhum. E, apesar deste caminho de deterioração do saldo orçamental, Portugal continua a comparar favoravelmente com outros países, certo? Sem Da zona dúvida, euro. sem dúvida. Portugal continua a pertencer a um grupo muito restrito de 4 países que em 2025 tinham uma situação orçamental ou excedentária ou próxima do equilíbrio. E aqui o próximo do equilíbrio normalmente considera-se, de acordo até com as regras orçamentais, que o saldo não é inferior a menos 0,5% do PIB. E esses países eram, portanto, a Chipre, Irlanda, Grécia e Portugal. Uhum. Um grupo muito pequeno. Um grupo muito pequeno. Menciono no Boletim Económico que a política orçamental tem sido expansionista. Podes explicar-nos primeiro o que é que significa uma política orçamental expansionista? Pronto, basicamente a orientação da política tenta medir o efeito das decisões do governo sobre a atividade económica. Pronto, se o governo decidir a reduzir impostos ou a aumentar despesa, diz que a política é expansionista.
Se for o caso oposto, então dizes que a política é restritiva. Existem várias metodologias para medir esta orientação da política e nós achámos que era uma boa oportunidade numa caixa fazer uma atualização desta questão. E ela tem-se posicionado, portanto, ela tem sido expansionista e deve continuar assim no horizonte da projeção, certo? Exatamente. Portanto, quando olhamos para o conjunto de anos após a pandemia, portanto, 2020, 2025, e usamos uma das medidas baseada na despesa líquida ajustada, chegamos à conclusão que essa expansão foi muito significativa, de 3,8 pontos percentuais do PIB potencial. Pronto. E o que observamos é que no horizonte de projeção isso deverá manter-se. 2026, 2028 estimamos esse estímulo à economia em 0,6 pontos percentuais. Se calhar vale a pena entrarmos agora um pouco mais de rubrica a rubrica e vamos por partes. Portanto, o que é que o Banco de Portugal projeta para a receita fiscal nos próximos anos? Antes de começar a falarmos talvez na projeção, só relembrar que a receita fiscal tem efetivamente nos últimos anos sido um comportamento muito, muito favorável. Ou seja, se olharmos para os anos mais ou menos desde a pandemia, nós vemos uma receita fiscal e contributiva em percentagem do PIB quase estabilizada, isto apesar das medidas muito significativas que tivemos de reduções de impostos. Portanto, ou seja, o que está lá por trás, de facto, é um comportamento mesmo muito, muito favorável. No horizonte de projeção, nós temos uma redução da receita fiscal e contributiva. Isto porquê? Porque, de facto, as bases macroeconómicas que estão por trás dessa projeção têm alguma desaceleração, portanto, quer a massa salarial, quer o consumo privado, e, em simultâneo, continuam a existir medidas discricionárias no sentido de redução da receita, muito concentradas no IRS e no IRC. Pode explicar-nos a relevância do desempenho recente das contribuições sociais? Sim, tem sido uma componente que tem tido uma evolução muito impressionante. Nós, nesta caixa, no boletim, tentámos utilizar a riqueza dos microdados da Segurança Social e observamos que na evolução da última década, mais de metade dessa evolução é explicada, de facto, pelas contribuições dos trabalhadores estrangeiros. Pronto. Há também uma componente importante por causa dos novos funcionários públicos que a partir de 2006 começam a contribuir para a Segurança Social, mas sem dúvida que o impacto dos trabalhadores estrangeiros é muito dominante. O que nós sabemos é que esses trabalhadores estrangeiros, e até utilizando a informação do tema em destaque do Boletim de Março, ainda não estão a usufruir dos benefícios da Segurança Social, portanto, mas isso deverá acontecer no futuro. Daí a cautela que devemos ter a olhar para esta rubrica quando projetamos o futuro das contas públicas portuguesas, não é? Exatamente. Portanto, os excedentes da Segurança Social efetivamente têm aumentado muito nos últimos anos. E é preciso olhar para eles com cautela porque essas responsabilidades ou seja, esta receita agora de contribuições irá gerar responsabilidades no futuro. E do outro lado, portanto, do lado da despesa, como é que antecipamos que seja o seu comportamento nestes próximos anos? Quando olhamos, talvez separando a parte da despesa corrente primária do investimento, olhando para a despesa corrente primária, em percentagem do PIB, ela irá continuar a aumentar. E esse aumento está muito concentrado em duas componentes, remunerações e consumo intermédio. Do lado do investimento, assumimos uma estabilização em percentagem do PIB, embora com alguns saltos ano a ano devido à execução do PRR. Apesar desta estabilização em percentagem do PIB, em termos do seu conteúdo, ela é diferente. Ou seja, o investimento em 2025 há de ter uma componente de fundos europeus mais forte do que aquele investimento que estamos a projetar em 2028, com um financiamento mais nacional. O Banco de Portugal também neste caso, tem uma caixa mais específica sobre investimento público. O que é que tentaram aferir com essa análise? Portanto, tentamos ter uma perspectiva um bocadinho mais longa, ou seja, olhar para desde de meados da década de 90 e ver o que é que tem acontecido ao investimento público e como é que isso compara com os outros países da área do euro e que repercussões é que isso tem no estoque de capital público. E como é que compara? Pronto. Essencialmente, desde o final dos anos 90 que tivemos em Portugal uma trajetória de redução muito significativa do investimento público que se acentuou na altura do Programa de Assistência Económica e Financeira. Nós tivemos depois um mínimo de 1,6% do PIB em 2016, significativamente inferior à média da área do euro. Temos tido alguma recuperação desde aí, em particular agora nos últimos anos com recurso ao PRR, mas ainda continuamos a ter o terceiro investimento mais baixo da área do euro em 2025. E isto tem repercussões. Vocês fazem também alguns exercícios sobre o que é que seria necessário para nós recuperarmos o nosso estoque de capital público. E eu pedia-te para tu explicares o que é relevante este estoque de capital público
E que exercício é esse que vocês tentaram fazer? Portanto, essencialmente, esta sucessão de anos de investimento público baixo tem repercussões a nível digamos, da deterioração do capital público e isso, claro, condiciona a atividade económica, portanto, tem repercussões na atividade económica. Nós, quando olhamos desde do pico deste estoque de capital público, que identificamos mais ou menos em torno de 2012, até à atualidade houve uma redução de 20 pontos percentuais do PIB no estoque de capital público, que é muito. Portanto, nós não estamos a investir o suficiente para repor. Exatamente. E o que é que seria necessário, vocês fazem esse exercício, o que é que seria necessário nós investirmos para conseguirmos recuperar parte do que perdemos? É exigente, portanto, nós essencialmente testamos dois cenários, um deles em que se manteria em 3% do PIB, que é o nível que nós temos na projeção durante mais alguns anos até 2035 e neste cenário essencialmente o estoque capital estabilizaria, portanto, ou seja, não conseguiríamos observar de facto uma recuperação, apenas no cenário em que o investimento público se situaria em 4% do PIB desde 2026 até 2035, é que aí conseguimos ver alguma reversão, ainda assim depois situando-se em 2035 em níveis não assim tão altos, e o 4% do PIB ao ano é muito exigente. É muito exigente. Mantendo-nos do lado da despesa, as novas regras europeias têm agora como referência um indicador diferente e que se calhar algumas pessoas não terão ouvido ainda falar dele, que é a despesa líquida. Como é que se projeta que evolua este indicador da despesa líquida nos próximos anos? De facto, o conceito é complexo e até já falámos sobre ele. Já foi motivo de um episódio. de um episódio anterior. Este indicador, portanto, nós calculamos uma taxa de crescimento deste indicador e o objetivo é compará-lo com os limites que foram aprovados e estes limites foram aprovados pelo Conselho Europeu e eram aqueles que constavam do Plano Orçamental e Estrutural de médio prazo. São limites de vários anos, não é? Exatamente, são limites ano a ano. E o que nós observamos é que desde 2024 que temos sucessivamente crescimentos desta despesa líquida superiores a estes limites. E que riscos é que nós identificamos, tendo em conta esse desvio que identificamos nos últimos anos? Quais são os riscos e se calhar também há alguns atenuantes para a posição portuguesa? Em termos das regras orçamentais em si, o facto de excedermos estes limites não são, de alguma forma, preocupantes no sentido em que não dá origem à abertura de um procedimento por déficit excessivo, desde que o saldo orçamental esteja em equilíbrio, próximo do equilíbrio. Portanto, tal como referimos há pouco, desde que o saldo não seja inferior àqueles menos 0,5% do PIB que eu tinha referido. Mas de qualquer forma, não são um sinal positivo. Ou seja, talvez só referir dois números que eu acho que são importantes. Estes limites foram construídos para que, em termos médios anuais, a despesa líquida crescesse próximo do PIB potencial. E o que nós observamos nas projeções do Banco de Portugal é que cresce ao ano cerca de 2 pontos percentuais acima. Portanto, e isto acarreta riscos para o futuro. Olhando se calhar agora para a dívida pública, o Banco de Portugal também projeta a sua evolução, nós continuamos a apontar para uma manutenção desta trajetória descendente dos últimos anos, certo? O ritmo de descida muda nos próximos anos? Sim, de facto, nós continuamos a ter a trajetória de redução, portanto, a dívida situou-se no final de 2025 em 89,7% do PIB e nós projetamos que esteja ligeiramente abaixo dos 80% do PIB em 2028. O ritmo é mais lento, ou seja, porquê? Porque nós estamos a projetar déficits orçamentais, portanto, em vez de excedentes, e por outro lado, os crescimentos do PIB nominal também são inferiores e, portanto, temos redução, sem dúvida, mas a um ritmo mais lento do que no passado. E por que é que vocês fazem um alerta que se exige alguma cautela quando nós olhamos para o médio e longo prazo na dívida pública? Ou seja, ela continua a descer, mas quando olhamos um bocadinho mais para a frente, há alguns sinais de alerta, não é? Exatamente. Portanto, nós, para além das projeções até 2028, nós habitualmente realizamos um exercício no horizonte um bocadinho mais longo, até 2035, e com hipóteses que basicamente estabilizam de alguma forma o saldo orçamental no nível que estamos a projetar em 2028 e colocamos para a frente o adicional que esperamos de despesa relacionado com o envelhecimento da população. É claro que temos também outras hipóteses e neste cenário que observamos é que
A partir de 2033 já notamos uma reversão, portanto, no rácio da dívida que começaria a aumentar ligeiramente. Pronto, portanto, daí o nosso sinal de alerta. Uhum. Em jeito de conclusão, portanto, tendo em conta estes desenvolvimentos dos últimos anos, as projeções do banco, que mensagens é que o Banco de Portugal procura deixar no boletim económico nesta área das contas públicas? Que é assim uma síntese. Assim, em jeito de síntese. Portanto, eu acho que, sem dúvida, que Portugal continua com uma posição favorável no contexto da área do euro e isso é algo que nós devemos preservar. Há aqui alguns sinais de alarme, portanto, ou seja, nós continuamos com uma política expansionista, com a despesa líquida a crescer acima dos limites e sabemos que os próximos anos também vamos ter alguns desafios, porque há compromissos que estão assumidos e que nós ainda não estamos a incluir nas projeções, como o aumento da despesa em defesa e a implementação do PTRR. Sabemos que há necessidades de investimento, como falámos mesmo agora, e depois temos os outros desafios estruturais que eu também já referi, como os custos orçamentais que decorrem do envelhecimento da população. Portanto, quando juntamos tudo isto, vemos que o futuro vai ser desafiante e continuamos a achar que é muito importante manter a redução do rácio da dívida e assegurar a sustentabilidade das finanças públicas. Cláudia, muito obrigado por nos ajudares a fazer este ponto de situação sobre as contas públicas portuguesas e sobre o que podemos esperar para o futuro. Obrigado também a quem nos esteve a ouvir. As projeções de finanças públicas referidas neste episódio foram publicadas no Boletim Económico de junho, que, tal como as restantes publicações do Banco de Portugal, pode ser consultado em bportugal.pt. Visite-nos no nosso site e siga-nos nas redes sociais. Até breve!